Bom, as formas supremas são nos apresentadas como formas superiores aos alienígenas que o Ben se transforma, tendo passado milhões de anos evoluindo e superados as suas fraquezas, dando a impressão para a gente de que eles são o ápice da sua própria espécie. Mas alguns alienígenas aparentemente não conseguiram evoluir tanto assim no pior cenário possível e com o tempo que estiveram no pior cenário possível. E no vídeo de hoje eu destaco para vocês os aliens supremos que menos evoluíram no pior cenário possível e o porquê disso. Mas, antes de pro vídeo, já sabe, já clica o botão like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais sem demora, bora pro vídeo. Bom, os aliens supremos são nos apresentados na série de supremacia alienígena, através do Albedo, que havia roubado o Super Omnitrix e finalizado por conta própria, e adicionou a função evolutiva, que pega um DNA alienígena, simula um pior cenário possível e mostra como seria a forma suprema desse alienígena depois de milhões de anos de evolução. E tudo que a gente vê em volta dos aliens supremos são o resultado da sua evolução, sendo essenciais para eles sobreviverem no pior cenário possível. Como, por exemplo, a cor esverdeada que o Enormossauro Supremo possui. Aquela cor esverdeada que o Enormossauro Supremo possui contribui muito para ele poder se camuflar em meio à floresta e conseguir atacar qualquer um dos seus inimigos que estejam atrás dele. Ou seja, tudo que os aliens supremos possuem em volta do seu corpo são essenciais para ele. Mas é como eu destaquei anteriormente para vocês, alguns alienígenas supremos não conseguiram evoluir tanto assim nesse pior cenário, tendo até adquirido fraquezas, digamos assim. O primeiro supremo que eu posso destacar para vocês que menos evoluiu no pior cenário possível é o Friagem Supremo. Eu trouxe até um vídeo aqui no meu canal destacando esse alien supremo e como seria uma batalha dele contra o seu predador natural. O Friagem Supremo possui uma aparência bem mais amedrontadora do que na sua forma padrão, possuindo algumas cores mais fortes, digamos assim, um vermelho, um amarelo e um laranja. Esse alien supremo possui uma habilidade especial. Ele consegue manipular o clima, ele consegue atrair a estação de inverno e pode manipular o quão frio tudo à sua volta pode ficar, como o próprio Ben Tennyson já demonstrou essa habilidade. E é destacado que esse alien supremo possui duas fraquezas. A primeira fraqueza dele é que ele não consegue fechar suas asas. Como agora suas asas estão maiores, ele não consegue fechá-las para formar um manto, como na sua forma padrão. Porém, na série de supremacia alienígena, a gente vê que esse alienígena consegue fechar sim as suas asas. Então essa fraqueza é facilmente anulada, devido ao que a gente viu na série que ele consegue sim fechar suas asas. Mas a outra fraqueza que esse alien supremo possui é que ele não consegue vencer o seu predador natural. O predador natural dos necrofigianos são os psicoliopterianos. Eles possuem a habilidade de ilusão, deixando qualquer ser que seja mais fraco que ele em uma ilusão, conseguindo assim se alimentar dessa presa. E o Friagem Supremo nunca demonstrou ter uma certa resistência contra habilidades ilusionárias. Ou seja, ele não consegue vencer o seu predador natural. E também outra fraqueza que a gente consegue enxergar com relação a esse alien supremo são as suas cores. Por ele agora possuir cores mais fortes, ele pode ser facilmente visível para qualquer inimigo, pois ele vai chamar a atenção em qualquer lugar que ele esteja, principalmente se for no seu planeta, onde eles conseguem resistir a altíssimas temperaturas e baixíssimas temperaturas. Se ele estiver num ambiente muito gelado, que é onde os necrofigianos vivem, ele vai chamar a atenção com certeza de qualquer inimigo que ouse atacar ele. O segundo supremo que menos evoluiu no pior cenário possível é o Bala de Canhão Supremo. O Bala de Canhão Supremo possui uma cor mais metalizada e possui uma armadura em volta do seu corpo, e tendo um aumento do seu dano graças a esses espinhos. E é destacado pelos autores de Ben 10 que o Ben consegue disparar aqueles espinhos que ele possui em volta do seu corpo. Porém, o Ben não sabe como usar o Bala de Canhão Supremo e ele nunca demonstrou essa habilidade. Esse alien supremo possui duas fraquezas. A primeira fraqueza dele é que, como agora ele possui uma armadura mais metalizada e mais pesada, ele não consegue ficar em pé na sua forma normal, quando ele não está rotacionando, digamos assim. Isso é visível na própria série de Ben 10, o Ben não conseguindo ficar em pé direito. E também a segunda fraqueza que ele possui é com relação à sua cor metalizada, pois agora ele chama mais atenção do que o normal. E quando ele não está rotacionando, ele perde o equilíbrio quando está na sua forma normal, pois ele ficou bem mais pesado do que o normal. E a gente não sabe quem seriam os predadores naturais do Bala de Canhão. Então a gente não sabe muito bem para que ele adquiriu aquela armadura mais pesada e toda aquela aparência mais metalizada em volta do seu corpo. Mas é nítido que todo esse metal em volta do seu corpo apenas traz desvantagem para ele. O terceiro supremo que menos evoluiu no pior cenário possível é o Besta Suprema. O Besta Supremo possui uma cor mais avermelhada e algumas escamas em volta do seu corpo, além de possuir uma cauda com um espinho no final. Ele é mais consciente do que na sua forma padrão, conseguindo até mesmo falar, e ele tem uma percepção maior do mundo do que na sua forma padrão. A grande desvantagem desse alienígena está na sua própria evolução,
pois na sua forma padrão, ele era muito intimidador por aqueles rosnados que ele dava e também por ele ser um ser inconsciente, o que fazia todos à sua volta temerem ele. E como agora ele é mais consciente, ele perdeu um pouco daquela agressividade, se tornando um pouco mais sofisticado, digamos assim. E ele chama bem mais atenção com aquela cor avermelhada que ele possui, pois se ele estiver num ambiente de floresta, digamos assim, ele com certeza vai chamar atenção. Mas aquela cor vermelha deve ter algum propósito na sua evolução. Mas a gente não conhece os predadores naturais dos Vulpimancias, que são a espécie do besta. Então a gente não sabe muito bem para que serve a evolução dele. Mas a forma suprema dele foi a que menos evoluiu e até menos decepcionou os fãs de Ben 10. Até mesmo apareceu bem pouco na série de Ben 10. Pois a gente não viu uma evolução tão extraordinária assim, e ele perdeu mais aquele tom assustador que ele tinha na sua forma padrão. O quarto supremo que menos evoluiu no pior cenário possível é o Gigante. O Gigante na sua forma suprema possui um tamanho dobrado, além de possuir 2 chifres a mais do que na sua forma padrão. Ele possui suas cores vermelhas padrões com uma cor a mais, que é um azulado, em volta do seu corpo. A grande fraqueza desse alienígena é devido ao seu tamanho. Como agora o seu tamanho está dobrado, o Ben só pode usar ele em ambientes muito abertos, pois o Ben não pode ativar ele na cidade, pois ele acabaria destruindo tudo à sua volta. Ele tem um domínio das suas habilidades a mais e uma evolução na sua velocidade. Mas analisando o Gigante Supremo, a gente não vê grandes mudanças assim com relação à sua forma suprema, além de ter um domínio maior das suas habilidades e o seu tamanho que ficou dobrado e a sua velocidade que evoluiu. Mas por conta do seu tamanho, ele não pode, digamos assim, andar livre em um planeta, senão ele acabaria destruindo toda a sua volta e poderia até mesmo causar um caos em seu próprio planeta. Mas esse tamanho todo deve ter algum propósito, mas como a gente não conhece o predador do gigante, a gente não sabe o porquê daquele tamanho. E bom, existem 2 motivos para explicar o porquê desses 4 alienígenas terem evoluído muito pouco no pior cenário possível. A primeira explicação que eu posso dar para vocês é com relação aos predadores naturais daqueles alienígenas. O Friagem Supremo evoluiu pouco devido que o seu predador estava sendo constantemente caçado no universo e estava quase extinto. O último da espécie dos psicoliopterianos está na base dos encanadores, ou seja, a falta de um predador natural mexe muito com a evolução dos alienígenas. E a segunda explicação que eu posso dar para vocês é que aqueles alienígenas não tiveram tempo suficiente para evoluir tanto assim. O pior cenário possível simula milhões de anos. Ou seja, não é bilhões e outros números seguintes, é apenas milhões. Como por exemplo, o limite máximo que o pior cenário possível simula é 999.999.999. 1 bilhão ele não é mais capaz de simular. E esses alienígenas precisam de um tempo maior para evoluírem. O Besta Suprema, o Friagem Suprema, o Bala de Canhão Supremo e o Gigante Supremo. E essa segunda explicação faz muito sentido quando a gente pega os outros aliens supremos que mais evoluíram no pior cenário possível, como por exemplo o Enormossauro. Ele precisava evoluir devido que o seu predador natural tinha muita facilidade em capturar ele, sendo facilmente comido no café da manhã. Ou seja, a evolução deles teve que ser mais precoce para eles não entrarem em extinção e superarem os seus predadores naturais. Mas esses 4 alienígenas que eu destaquei para vocês precisam de um tempo maior, por conta dos seus predadores que possivelmente estão sendo caçados ou até mesmo extintos, ou porque eles precisam realmente de um tempo maior para evoluírem e terem um certo domínio a mais das suas habilidades e terem uma melhor experiência no pior cenário possível, de bilhões de anos, digamos assim. Mas enfim galera, chegando ao fim mais do canal, deixa um comentário aí. Você acha que esses 4 aliens supremos que eu destaquei aqui para vocês, menos evoluídos do Super Omnitrix? Por realmente quando a gente compara eles com seus predadores naturais ou com outros alienígenas que o Ben usa muito na sua forma suprema, deu pra ver que eles realmente só possuem desvantagens em volta do seu corpo. E era justamente para não acontecer isso com eles, já que eles estariam superando suas fraquezas no pior cenário possível. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. E se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.